Na linha de frente. A tragédia das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul marcou o cotidiano de milhares de pessoas. E em Pelotas, coincidiu com os últimos meses de vida do centenário jornal Diário Popular. Este podcast é um convite para olhar o desastre por uma nova perspectiva. A experiência e os dilemas dos jornalistas que estiveram na linha de frente, cobrindo o evento que se tornaria um dos registros finais de um veículo com 133 anos de história. A cada episódio, vamos mergulhar nos impactos profissionais, desafios logísticos e questões emocionais enfrentadas por repórteres e editores em Pelotas. Eu sou João Pedro Goulart e esta é a série Na Linha de Frente, um projeto experimental do trabalho de conclusão de curso do bacharelado em jornalismo na Universidade Federal de Pelotas. Episódio 3 – Questões psicológicas. A cobertura de um desastre é um teste para a ética e a logística, mas é, acima de tudo, um encontro com a dor. Para o jornalista, o contato constante com a vulnerabilidade, o medo e a perda, especialmente em contextos de crise, provoca a fadiga por compaixão, conhecida como custo de cuidar. Este episódio dá voz a essa dimensão humana da reportagem. A repórter Cíntia Piegas define o impacto inicial como psicológico, ao confrontar a extrema vulnerabilidade social em Pelotas. Para ela, o contraste entre a realidade de quem perdeu tudo e a sua vida pessoal gerava um misto de angústia e gratidão. Meu nome é Cíntia Piegas, eu trabalho com jornalismo há mais ou menos 25 anos, 30 anos. Eu ia para casa pensando, e todos os dias eu chegava em casa, porque assim, aqui eu moro num apartamento, né, que é segundo andar, é quentinho, bate sol, não entrava água nem nada. E então, todos os dias que eu chegava em casa, depois que eu botava as botas, ia lá pro meio da água e tal, eu agradecia a Deus por estar naquele espaço quentinho e confortável. A crise se tornou ainda mais pessoal quando a repórter teve a própria casa da família atingida no Laranjal. Esse momento de perda material rompeu a barreira emocional, fazendo a Cíntia sentir na pele o trauma das vítimas. Eu voltei no chalé. E aí sim, aí foi ali o primeiro e o único momento que eu chorei muito. Mas chorei mesmo. Aí eu chorei. Aí eu senti na pele o que todas as pessoas que perderam tudo sentiram. Sabe? Ver aquilo que tu constrói ao longo dos anos totalmente destruído. Eu tenho um trauma agora, toda vez que chove. Assim, pessoal, quando vem essas previsões de acúmulo de chuva, eu tenho medo. Né? Eu não tinha medo da água, da chuva, agora eu tenho. A repórter Victoria Fonseca também descreve o forte impacto emocional, especialmente ao cobrir as áreas de vulnerabilidade, onde a perda de bens simples representava um desespero profundo. Para ela, o sentimento de culpa e a sensação de que a crise não acabava nunca eram os maiores fardos. Victoria Fonseca, 26 anos. Eu acho que não tem como tu cobrir um episódio como essa enchente e não ter um impacto emocional. De tu ver as pessoas, a maioria das pessoas que foram atingidas já eram pessoas em vulnerabilidade social, as pessoas que moram em locais baixos, na beira do canal, na beira da Lagoa dos Patos, geralmente são pessoas de mais baixa renda, então é muito difícil, porque essas pessoas já lutaram muito para ter o acesso a bens simples, como geladeira, máquina de lavar, então tu vê o desespero daquelas pessoas de ter que sair de casa, deixar seus bens, ir para um abrigo e muitas vezes temendo que houvesse saques em casa. Muitas pessoas ali do porto, da estrada do Engenho, disseram que não sairiam porque sabiam que iam tentar furtar a casa delas, né? Então não tem como tu ver uma coisa dessas, assim, ver as pessoas realmente tomadas pelo desespero, pelo medo e não te afetar emocionalmente. E ao mesmo tempo tu te culpava porque, como é que eu vou reclamar de estar cobrindo isso enquanto tem pessoas que estão tendo que sair de casa porque as suas casas estão sendo alagadas, perderam tudo, e aí eu tô aqui reclamando que a enchente não passa nunca.
Para o editor Lucas Kurz, o impacto foi diferente, mas igualmente intenso. A angústia da responsabilidade. Por não estar no front, ele sentia o peso da segurança e do bem-estar dos colegas, além da pressão de não poder errar a informação. Meu nome é Lucas Kurz, sou editor-chefe do jornal A Hora do Sul. Na época, 2024, nas enchentes, tu atuava como o quê? Editor e coordenador de redação do jornal Diário Popular. Foi um período de muita angústia, acho que angústia é a palavra, pela responsabilidade de estar tomando decisão. Eu não estava na rua naquele momento, né? Eu tinha esse privilégio em relação aos colegas, mas eu me sentia responsável pela segurança e pelo bem-estar de cada um que estava na rua. Em meio ao caos, os profissionais se apoiaram na amizade e na união da redação, já que o suporte institucional era quase inexistente. O editor Lucas Kurz relata que a empresa não ofereceu suporte psicológico ou logístico, o que obrigou a liderança a gerenciar as pessoas com base no feeling e na conversa. Existia algum tipo de rede de apoio? Talvez seria preciso uma rede de apoio? É necessário? Assim, institucionalizado a empresa não teve naquele momento. Não tinha nada voltado a disponibilizar um suporte psicológico, um suporte logístico, um suporte alguma coisa para o funcionário que tivesse dentro daquela situação. Pelo contrário, assim, havia por parte da gestão superior, assim, não da direção executiva. A direção executiva esteve muito junto à redação, mas os donos, enfim, a gente teve pouco contato com eles no período, até isso foi meio estranho, e aí ficava muito pelo setor comercial dando mais suporte do que os responsáveis pela empresa em si. Então a gente teve que criar ali mecanismos de gestão de pessoas com base também no feeling, no papel da liderança que eu e o Henrique exercíamos ali, de conversar, de explicar a situação, de ver se estava todo mundo bem, de saber quando tu podia forçar um pouco mais a caixa com alguém, usar aquela pessoa um pouco mais para isso ou para aquilo, ou preservar. Foi o caso da Cíntia, em vários momentos a gente teve que recuar com ela, mas também ela estava vivendo um drama e estava ali na rua fazendo tudo, e para nós causava muita dor. Era uma das nossas que estava sofrendo, e era complexo. A gente tinha a Ana Cláudia, que tinha mãe em Rio Grande também, o marido em Eldorado, que foi uma região bem afetada. Então teve várias situações assim que a gente sabia que a gente tentava ajudar, mas também faltava até, acho que, capacidade de gestão da empresa, que não tinha um RH para dar esse suporte, não tinha, de novo, uma direção presente ali. Então acho que foi mais na amizade mesmo. Com certeza, eu acho que se não fosse o apoio e a redação ela ser muito unida, acredito que a gente não conseguiria ter tido essa cobertura diante de todos os desafios logísticos e de recursos que a gente tinha. Então, a redação do Diário Popular sempre foi uma equipe de repórteres e editores que sempre trabalhou em grupo. Não era um local de competitividade. A repórter Cíntia Piegas ressalta que, embora não houvesse uma troca de sentimentos formalizada, a oportunidade de falar sobre a experiência, mesmo que agora, é terapêutica, e que a sensibilidade humana sempre emerge no contato com a tragédia. A gente tem tempo até para olhar essa questão humana. Ai, olha, lá na Z3, os bombeiros, ou não foi o exército também, salvou um cão que estava lá no meio da água. Vocês não têm ideia, a chegada do cãozinho, quando nós fizemos foto dele chegando ali, sendo alimentado. Como é que pode, né? A sensibilidade, assim, ó, os animais, assim, sabe, recebendo esse carinho. Então, teve toda essa tragédia, mas a gente viu tantas ações, tantos gestos humanos, né, que realmente isso aí tem que ficar. Tem que ter esse balanço emocional, né? Ao final, os jornalistas não tiveram tempo de processar o vivido, pois o jornal fechou com a crise amenizada, mas não extinta. Porém, a experiência moldou a percepção sobre o ofício. Eles viram o jornalismo essencial em sua função mais pura,
a de alertar e ser o elo entre a técnica e a população. Em primeiro lugar, eu tenho convicção de que pode até ter acelerado o processo, o fato de não ter circulado o jornal impresso durante aquele mês. Mas não foi por causa da enchente que o diário fechou, aquilo ali já era algo que todos esperavam que fosse acontecer e o cenário era catastrófico muito antes da enchente. Mas eu sinto que toda aquela equipe deu o máximo dentro do que podia e muito além do que podia. A gente trabalhou muito além da infraestrutura que nos era oferecida, muito além das possibilidades que eram almejadas até. Todo mundo deu o máximo de si. É um orgulho muito grande. Eu acho que todo mundo que trabalhou até o final do Diário Popular vai carregar a cobertura da enchente como um momento onde se fez jornalismo, se saiu por cima, se saiu como referência na cidade. A experiência da cobertura em Pelotas, marcada pela urgência da crise e pela fragilidade da situação do veículo, nos leva à conclusão central deste trabalho. O jornalismo não pode se reduzir à técnica. É preciso resgatar a subjetividade do olhar, o tato humano e a pluralidade de perspectivas para reconquistar a credibilidade e cumprir, de forma plena, sua função social. É preciso mais ouvir do que falar. Essa foi a jornada da série Na Linha de Frente. Agradecemos por acompanhar a experiência, os dilemas e os aprendizados de quem esteve na linha de frente, cobrindo a última grande pauta do centenário Diário Popular.